É isso aí, pessoal, estamos começando Histórias da Minha Vida. Esse é o novo programa aqui na Bem Mais FM. Com certeza, esse programa vai tocar o teu coração através de testemunhos, através de mensagens, através da vida de sempre alguém que vai estar conosco aqui toda quarta-feira para abençoar, contar um testemunho de poder. E hoje está conosco a pastora missionária Anita e nós vamos bater um papo com ela, né, pastora? Seja bem-vinda a esse programa Histórias da Minha Vida. E a senhora, como não poderia deixar, né, de faltar a esse programa, e a senhora está estreando esse programa hoje, Histórias da Minha Vida. Tudo bem com a senhora, pastora? Tudo bem, pastor Rony, tudo bem a todos os queridos ouvintes da 104.7, mas bem mais FM, né? É isso aí. Que Deus aí. abençoe, pastor Rony, muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhora, para nós sempre um prazer e muito mais ainda de estar com a senhora, né, pastora? Já começando esse programa falando da pastora missionária Anita, uma mulher de fé, uma mulher de coragem que já abriu mais de 88 igrejas, né, nesse Brasil e também fora do Brasil. Olha. E aí, pastora, conta pra nós um pouquinho da história da senhora, né? Vamos falar sobre a infância, sobre a família. Nós vamos falar também sobre as primeiras experiências da senhora com Deus. Como é que foi? Conta pra gente. Muito bem, pastor Rony, eu nasci no Chile, lá na Cordilheira dos Andes. Meus pais eram trabalhadores da mineração del Teniente. Que legal. Então lá era praticamente um bairro só de mineiros do cobre, Certo. né? Era Bread and Copper Company. E lá eu cresci, onde não entrava bebida, não entrava cigarro, muito Olha, que menos interessante. droga. Era somente trabalhadores de trabalho perigoso. Então as famílias eram muito vigiadas. Entendi. Que não entrasse álcool e nada disso. Então, Era um vilarejo, então, pastor? era um vilarejo lá em cima na montanha, Na bem Cordilheira no dos pico, Andes. na Puxa, cordilheira. Um lugar E que fazia bastante frio. muito com certeza. neve, pastor, Sim. neve. E para ir no colégio, a gente tinha que subir centenas de escadas para subir lá no pico da montanha, que era mais para cima, e estudar lá na Escola 43, que era uma escolinha feminina, né? Olha. Era muito gostoso, todo mundo se conhecia, e eu não sabia que existia álcool. Eu, depois dos 10 anos que vim saber que existia vício, que existia álcool, porque ali era um vilarejo muito vigiado, Certo. né? Por causa da periculosidade que tinha, né? Do trabalho. E eu cresci assim numa infância totalmente inocente, totalmente sadia. O padre ia uma vez por mês a fazer missa. Ah, é? E entregavam as medalhinhas. Eu tinha uma curiosidade por conhecer de Deus, né? Aí meu pai um dia me deu uma imagem. E essa imagem para mim era meu amigo. E um dia meu pai levou essa imagem para uma gruta e lá deixou. Eu me revoltei e disse, não quero mais saber de imagem de Deus, não quero saber de nada. Olha só que interessante. Verdade. Quando eu fui para a cidade de Rancagua, que ficava mais ou menos umas 4 horas descendo a cordilheira, descia só de trem, não Certo, tinha certo. carro, não tinha Aham. estrada. O único meio que tinha, então, pastora, né? O único meio era só o trem. Só o trem. E o trem era uma vez por semana. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Uma vez a por semana apenas, não tinha horários disponíveis. Não. Puxa, que vida Ali complicada, em né? Rancagua, minha mãe mandou nós para o mês de Maria. Entendi. 4 irmãs. Aham. E disse assim, não descuidem da Anita, que eu era caçulinha. Aí eu escutava uma ambulância passar, e eu sempre fui muito curiosa, né, pastor? Sim. Aí eu, o que está acontecendo? Falar, ali tem uma igrejinha que os enfermos são levados e tem um pregador guatemalteco que chama Lucas Munhoz, que ele está orando e curando os enfermos. Olha só. Aí eu esperei que todo mundo fechasse os olhos da reza e eu fugi para lá. E ali me encontrei com Deus. Olha. Eu tinha 10 anos de idade. Então, pastor. contando essa primeira experiência da senhora, Sim. né? Foi ali naquele momento, Foi. junto do missionário que estava lá. Exatamente, junto do Que missionário legal, pastora. de Guatemala, e eu quis conhecer mais de Deus, só que o importante, Sim. quando o pastor Renato Silva, ele disse amanhã, que era sábado, amanhã domingo, 10h30 da manhã, tem escola bíblica dominical. Já fez ali o primeiro convite, Fez já o primeiro. aproveitou a oportunidade, Aí o né? meu coração pulou, disse, eu venho. imagino. Só que 8 da manhã, pastor, eu estava na porta da igreja. Olha, a primeira que chegou. A primeira, a ansiedade de conhecer mais de Deus, sim, né? Sim. Aí eu comecei na Escola Bíblica Dominical, fui fiel aluna sempre, e quando tive 13 anos, Deus me chamou para me preparar na obra missionária. Olha só. Para ir para o seminário bíblico. Então foi assim, pastora, algo muito rápido que Deus começou a fazer Muito na vida rápido. da senhora.
e também das experiências que a senhora começou a lhe ter, né, Exatamente. com Deus, eu imagino. Mas foi algo tão interessante quando eu disse para o pastor Renato, Deus está me chamando para o ministério. Ele disse, comece agora, minha linda Anitta. Eu era muito pequenininha, gorduchinha, né? Ele me entregou um balde, vassoura, rodo, os materiais de limpeza. Ele disse, comece o ministério limpando os banheiros. Olha! Só que eu era de uma família lá em cima, né, que não deixava a gente fazer nada em casa. Sim. E eu fui lavar os banheiros, não sabia, mas lavei todos os banheiros, feminino, masculino. Depois falei assim, pastor, pronto, o senhor quer que limpe a igreja toda agora? Olha. Então eu tinha uma disposição de querer mais de Deus. Meus pais não sabiam que eu fazia esse serviço manual, né? Sim. Mas aí Deus foi me capacitando, me ensinando que o ministério começa com humildade. Não começa com o púlpito. Exatamente. Né? Muita gente quer, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, evangelista. Exatamente. Mas quando fala assim, vem ajudar na igreja, limpar a igreja. Ah, não, eu sou de família lá em cima, né? E a senhora falando isso, eu até lembro também, foi uma história no começo do meu ministério, que o primeiro ministério foi limpando igreja, limpando banheiro de igreja. Então estamos juntos, né? pastor. Né? É o primeiro degrau, né, pastora? É o primeiro degrau. É o primeiro ali, experiências, né, que a gente vai tendo com Deus. E a gente vai, então, se descobrindo, né? Sim. Eu acho hoje muito importante, onde todos têm essa oportunidade de passar por todos os ministérios da igreja, Exatamente. né? Conhecer a cada canto, né? Sim. Mas que experiência bacana, né, pastora? Que como, assim, tudo começou na vida da senhora, né? Exatamente. A sua caminhada cristã. Hoje a senhora é um exemplo, né? E, pastora, já assim, hoje, a sua família, ela sempre foi cristã, desde aqueles tempos? Depois, com certeza, a senhora teve muito mais experiências, né? A senhora foi crescendo ali, foi tendo, assim, mais oportunidades dentro da obra do Senhor. E esse missionário, esse pastor que fez esse convite para a senhora, depois ele já foi, assim, dando para a senhora algum cargo, alguma coisa para a senhora estar fazendo dentro da igreja lá ou não? Olha, pastor Rony, pastor Renato Silva para mim foi meu pastor. Sim. E eu tenho muita honra de ter tido ele, porque ele tinha muita assiduidade na palavra, Sim. né? Muita, muita. E ele nos ensinou a palavra. Aos 13 anos já me começou a colocar na escola bíblica para ser professora Entendi. das crianças, professora dos adolescentes. E aos 17 anos a igreja me becou, como se diz? Me deu bolsa, Sim, isso? sim. Para ir para seminário em Santiago, né? Porque como entendi. morava em Rancagua, fui para Santiago. E lá era um internato. Ali não saía, a gente ficava como hoje conhecemos o seminário, né? Mas lá a não senhora saía. já saiu então de onde estava para ir para Santiago, no Chile? Sim. Já com uma bolsa ganha, sim, pela para igreja. poder então estudar a palavra, a teologia e tudo mais. Exatamente. Puxa vida, e quantos anos a senhora tinha, pastora, já nessa 17. época? 17, tão 17. nova, né? E olha só, e já tendo grandes oportunidades e experiências, né? Puxa, que legal, pastora. E daí depois, o que aconteceu lá dentro do internato? Quanto tempo a senhora ficou lá? Voltando um pouquinho, aos 13 anos, quando me colocaram a trabalhar com crianças, eu abri numa vila bem pobre, uma escola bíblica. Comecei com 6 crianças, 20 crianças, 100 crianças, 150 crianças e comecei a evangelizar os pais. Foi nesse momento que a senhora viu que tinha uma vocação para ser missionária, pastora? Exatamente. Aí começou a primeira igreja, que eu abri aos 13 anos de idade. 13 anos de idade, já estava com uma responsabilidade grande nas mãos. Aí o pastor disse assim, mas ela é muito menina para ter essa responsabilidade da igreja. Sim. Enquanto criança, tudo bem, Sim. né? Mas os pais chegavam à noite, né, 6 horas da tarde, era o culto dos pais, dos adultos. Então, o pastor colocou outra pessoa ali, me tirou do lugar, disse, você vai ficar quietinho um pouco, descansar. Sim. E eu me sentia assim, frustrada. Falei, meu Deus, a senhora queria mais, né? o meu lugar. Sim. Mas Deus queria algo mais, que eu avançasse, exatamente. né? Então foi assim muito maravilhoso. Meus pais não eram convertidos, meus irmãos não eram convertidos. E através da experiência com Deus, eles foram se convertendo, né? Meu pai era uma pessoa muito rude, assim, muito rigoroso. Então ele dizia, coisa de crente eu não gosto na minha casa, né? Eu sou católico e eu não quero me misturar a minha família com crente. Sim, mas Deus foi fazendo a obra de pouquinho em pouquinho, e para a glória de Deus, Deus salvou toda a minha família. Glórias a Deus. A senhora, algum momento desse tempo já, porque ainda era muito nova, né, pastora? A senhora teve, assim, dúvida do seu chamado, da sua vocação ou não? Olha, pastor, enquanto era jovem,
que hoje já tenho 70 anos, né? Enquanto eu era jovem, eu tinha aquela vontade de ganhar alma, ganhar alma. Esse era meu alvo desde cedo até a noite, né? No colégio, eu fazia culto toda segunda-feira. Quando eu levava no pavilhão pátrio, cantava hino nacional, a diretora disse: Anita, vai lá fazer oração. Chamava a senhora para conduzir o momento ali. 5.000 alunas. Puxa vida. Então Deus foi sempre me dando destaque para eu ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então fui muito honrada. Depois me deram uma sala dentro do colégio para fazer orientação espiritual enquanto tinha um intervalo. Olha só, pastora. Então fui tendo muitas experiências lindas com Deus, né? Não foi somente quando eu era adulta, mas quando eu era adolescente, quando não era nada, vamos dizer, não era missionária, não era pastora, não era nada. Podemos até dizer então que a infância quase a senhora não teve aquela oportunidade de estar ali brincando, de estar ali com as amiguinhas, saindo, porque já começou uma vida cristã bem cedo. Exatamente. Meu desejo era ganhar almas, repartir panfleto, e um dia eu falei para esse pastor Renato, quando você me convidou: pastor, eu quero repartir panfleto na praça. Ele disse: não, você é criança, você pode rasgar e não podemos rasgar. Eu peguei uma folhinha, escrevi versículos bíblicos e fui para a praça onde tinha gente, repartir os bilhetinhos que eu fazia. Então eu tinha vontade de fazer a obra. Puxa vida, pastora, que fé, né? Que fé e também a força de vontade. Onde a gente vê hoje, né, pastora, infelizmente, muitos que não têm mais essa disposição, essa coragem para estar indo à frente da obra, e muitos são chamados, né? Mas sabemos que também diz a palavra que poucos são os escolhidos, e aqueles que são os escolhidos não estão tendo mais aquele ânimo, né, pastora? Como a senhora teve há tantos anos atrás, quando o Senhor o chamou, né? A senhora foi vocacionada para isso, e nós sabemos que hoje jovens, né, como a senhora foi jovem, eu fui jovem, e nós não perdemos a oportunidade. Nós abraçamos, né? Nós agarramos aquela oportunidade e falei: Senhor, agora é até o Senhor voltar. Eu acho que é mais ou menos assim também na vida da senhora, né? Exatamente. Porque pastor, eu nunca gostei de bailão, de circo, de parque. Eu tinha medo, até hoje, pastor. Eu tenho medo de palhaço. É mesmo? não gosto nada. Olha assim só. Que seja coisa assim natural para o mundo. Mas para mim, como criança, olha, isso nunca me atraiu. Nunca. A senhora tem assim, para quem não sabe, né, tá nos assistindo aí, pastora Anita tem medo de palhaço, mas é uma questão de um detalhe. Mas porque ela teve uma vida cristã muito cedo, né, pastora? A senhora teve ali já aquele chamado, aquela vocação para estar indo à frente da obra, né? Que não é fácil, né, pastora? Sabemos que hoje fazer a obra é coração, é vontade, é determinação, é fé, né, pastor? E é algo que nunca faltou para a senhora, então. Exatamente. Né? E, pastor, muito importante, quando estava no seminário bíblico, teve um surto de tuberculose. Nossa. Ali no seminário. Aí 2 meninos paraguaios, eles morreram. A senhora lembra mais ou menos que ano que foi isso? 75. 75. Aí, nesse período, eu também adquiri o pulmão esquerdo com tuberculose. Aí eu fiquei 6 meses internada. E ali praticamente eu vi que era meu fim. E o Senhor Jesus fez a obra que me curou quando eu estava para ser transferida para um sanatório, que já ali fiquei 1 ano. Entendi. Né? Eu fui curada ali. Mas no seminário ali a gente passava fome e frio. Puxa porque vida. estava sendo preparado para o ministério da obra. Não era assim, coisas servidas na bandeja. Exatamente. De manhã era um chá e uma fatia de pão. E o almoço era uma sopinha de letras. Nossa. Mais nada. O café da tarde também. Um chá e uma fatia de pão não ou 2 foi bolachinhas. Aquele momento regado de banquetes e oportunidades, nada. Então, né? E tinha que comer assim com o prato segurando, porque senão o colega do lado pegava o prato. Pegava. Meu Deus, quanta coisa e quanta experiência, pastora, a senhora não passou nessa vida, e né? ele estava num cobertor só quebra-febre, aquele mais fininho, e lá Chile é muito frio, muito pastor. frio. E a gente tinha que aprender a passar frio, passar fome, passar necessidade para sair à obra missionária, né? Sim. Mas graças como a Deus. O apóstolo Paulo também menciona na palavra, né? Eu sei o que é passar necessidade, exatamente. Né? E por isso a senhora sabe o que a senhora passou. Sim. Né? Então, para quem está chegando agora, nós estamos com a missionária, a pastora Anita, né? Uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher determinada que está contando não só o testemunho dela, mas de tudo aquilo que o Senhor fez na vida da senhora. Mas que maravilha, não, pastora? Quanta coisa a senhora não teve que passar para que hoje sirva de lição, de experiência e de testemunho para cada um de nós, né? Amém.
Eita. Pastora, diga uma coisa pra mim. Quando a senhora percebeu que Deus estava te chamando assim pro ministério, foi com quantos anos que a senhora percebeu, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero que Deus agora me conduza daqui adiante e agora até eu morrer? Porque a senhora acabou de contar que passou por uma experiência quase de morte, né, adquirindo uma tuberculose, né, que quase acometeu aí a morte, né? E quando a senhora teve assim, então essa oportunidade, foi após a senhora ser curada? Não, pastor, foi desde o primeiro dia que me encontrei com Deus. Tinha uma missionária chamada Glória, que ela tocava sanfona, cantava e pregava. Eu falei, eu quero ser igual a ela. Sabe, com 10 anos, similar a uma missionária usada por Deus. Eu falei, eu quero ser igual a ela. Eu segui os passos. A senhora então já tinha se espelhado nela? Me espelhei nessa missionária que estava naquele missionária, dia. Tipo, eu vou ser igual a essa mulher. Exatamente. Olha que legal, não pastora. perdi a escola dominical, não perdi a vigília, montes de oração, vigília de oração. Ou seja, eu queria mais de Deus. Então a senhora foi aquela jovem que nunca ficou em cima do muro. Não. Né? Porque hoje os jovens ficam em cima do muro, né, na indecisão, né? Será que eu vou pra obra? Será que faço? Hoje muitos têm medo, né, pastora? Lógico, os tempos mudaram de lá pra cá, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, né, têm acontecido e muitas coisas mudaram muito, né? Porque a senhora então contando que desde daquilo que o Senhor fez, o primeiro chamado, a senhora já falou, o eis-me aqui, eu tô aqui, Senhor, eu quero, né? E é importante, pastor, que eu vi algumas coisas erradas, muito erradas, como adultério dentro da igreja. Olha só. Meu pai não vai mais nessa igreja, olha aquela fulano lá, tá no adultério. Fala, papai, eu tô servindo a Deus. Então nunca me espelhei em ver o cerro dos líderes, somente ver a Jesus. Sim, exatamente. Né? Então nunca parei por causa desse ou daquele. Porque esse está fazendo errado. Então eu era tão nova que eu poderia ter dito, não, se eles fazem errado que são adultos, eu vou fazer errado também. Nunca me espelhei nisso. Sim, exatamente. Olha pra senhora ver, né? Tão diferente é hoje. Sim. Hoje as pessoas têm... Vamos cortar aqui um pouco. Hoje as pessoas têm se afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, porque... acomete-se de ver os erros dentro da igreja, né? Erros humanos, né, pastora? Mas a senhora já traz essa lição de moral pra gente saber que, poxa, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, né? Exatamente. Porque se os nossos olhos não estiverem fixos no Senhor, pastora, a gente com certeza acaba se afastando, né? Sim. Como a senhora contando que passou por essa experiência, né, de ver coisas... né, infelizmente, coisas ruins acontecendo dentro da igreja, né? A senhora poderia muito bem ter visto aquilo, não, eu não quero mais, né? E hoje, infelizmente, é isso que acontece. Hoje as pessoas, elas acabam hoje se afastando, né, pastora? Exatamente. E a senhora não, a senhora então foi aquela mulher, tipo, daqui pra frente. Exatamente. E lá ali no seminário, pastor Rony, eu me encontrei com uma responsabilidade de eu crescer mais ainda. Entendi. Aí tinha um moço chamado Oscar Raul Isla Sepúlvedas. E ele disse, vamos nos casar? Então vamos nos casar. Ele tinha 19, eu 18 anos, a gente se casou no seminário. Né? Dentro do seminário? Dentro do seminário. Foi ali o momento do casamento? Casamento, a senhora viu que era o homem de Deus, que Deus tinha preparado para a senhora? Muito de Deus. Que legal. Mesmo, muito de Deus. Bênção. Ele me deu 4 meninas lindas, que a mais velha é Caterine, que ela mora aqui em Itapé, é casada com Marcelo do Sol do KM. Eles têm 3 filhas, Carol, Karine, Kelly, e meu bisnetinho, Davi Luca, que eu sou apaixonada por ele. O dia que não vejo ele, eu fico com saudade. Então, tem uma família linda. A segunda filha minha chama Cleusa Esther, ela também tem 4 netos, então 4 bisnetos dela também. E uma família abençoada. A Bispa Paula, então eu sou assim... Uma bênção, né? Sou, como se diz? Mais que apaixonada, né? Mais que apaixonada, né? Um grande exemplo também, né, a Bispa Paula hoje. Ela tem, assim, uma devoção pela obra de Deus. Ela também tem 4 filhos. Marido dela é apóstolo. E eu sou feliz. Minha caçulinha, Berta Regina, e o marido dela também, Rogério dos Centercalia lá. Eles todos trabalham. Pastor, então vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Vamos. Filhos, quantos? 4. 4 filhos. Isso eu lembro direito. Netos? Eu acho que é 20. 20 netos. Pastora Anitta, missionária Anitta com 20 netos. Imaginamos, né? E bisnetos? 8. 8 bisnetos. Nossa, que coisa, não, pastora? Que privilégio, né? Deus dá essa oportunidade para a senhora viver tudo isso, né? Sim. Mas então, pastora, conta, como foi depois do casamento ali,
dentro do seminário. E daí? Olha, quando estávamos estudando no seminário, que nós casamos e continuamos estudando, né? A gente pegava domingo e sábado, não tínhamos estudo, e nós pegávamos os ônibus internos, os circulares internos, e a gente subia e pregava a palavra de Deus, e quem deseja oração, a gente ia nos bancos orando pelas pessoas. Olha. Repartindo panfletinho, orando, depois ia na praça de armas, que era uma praça central, que nem a de São Paulo, certo. né? A Praça da Sé. Muito grande, muito cheia de pessoas bêbadas, e ali pregávamos a palavra de Deus, juntava a gente, ajoelhava, orávamos por eles. Senhora e esposo, já obra de Deus. Um na mão do outro e vamos embora. Vamos embora. Eita. Nosso Pastora, tempo livre era para isso. Eu imagino, dentro desse tempo já, a senhora já teve muitas experiências ali. Muita. A senhora pode, assim, citar algumas experiências que a senhora passou assim, que tipo, experiências que levou um susto, experiências que foram, né, de agrado, de felicidade, que trouxe felicidade. O que a senhora passou assim de experiência já nesse primeiro tempo, vamos dizer assim? Nesse primeiro tempo, pastor, acho que é até engraçado, né? Como meus pais não me ensinavam a fazer nada dentro de casa, era assim, não lave roupa, não limpe casa, não faça comida, então não sabia fazer nada. E eu precisava comprar livros, que exigia muitos livros, né? Certo. Aí o pastor do seminário bíblico, René Arancibia, disse assim: Anita, você vai trabalhar na casa do pastor lavando roupa. Eu disse: tá bom, vou lavar roupa. E eu não sabia lavar roupa. Eita, primeira experiência. Primeira experiência ruim. Aí eu lavei toda a roupa. A esposa do pastor tinha 8 filhos. Então, imagina a troça de roupa que tinha. Aí terminei de lavar, estava cansada, não sabia lavar roupa. Aí ela disse assim: detalhe, né? Você volte amanhã, lave tudo de novo. Ficou toda suja. Detalhe, não tinha máquina de lavar. Não. Tudo na mão. Na mão mesmo. Aí tive que voltar no dia seguinte, porque a esposa do pastor disse que estava toda suja. Com certeza as roupas estavam toda acumulada, né? Eu não tinha experiência nenhuma enquanto a ser dona de casa. A fazer os trabalhos do lar, né? A senhora não teve essa experiência já de começar, já começou direto na obra, né, pastora? Exatamente. Já foi pro campo missionário tão cedo, né? Uma experiência ruim foi essa. E experiências boas, pastora? O que aconteceu? Milhões, de bom, pastor, né? Milhões. Que a senhora hoje, assim, traz à memória que a senhora, poxa, isso nunca mais vai sair do meu coração. Qual foi essa experiência? Pastor, eu acho que isso já quando eu saí para a obra missionária para o exterior, né? Certo. Quando eu comecei a trabalhar com casas de recuperação, eu não ia somente na casa de recuperação, eu ia ali nos prostíbulos, nas praças, para retirar as pessoas de lá e trazer para a casa de recuperação. Certo. E ali vimos muitos pastores nascendo, depois de ser viciados em drogas, prostitutas, e sendo missionárias, sendo evangelistas. Essa foi minha maior gratidão, de saber que essas pessoas foram arrancadas. Então eu entendi que Deus não me chamava para um ministério de trabalhar com igrejas constituídas, mas para arrebatar as almas do inferno e trazê-las para a luz. Olha e aí só. começamos a abrir igreja do zero, do nada, e começamos a evangelizar pessoas do mundo mesmo. Além dos lugares que a senhora esteve, que foi muitos, né? Que daqui a pouco a senhora vai poder também compartilhar com a gente os lugares onde a senhora já passou. Sim. A senhora também teve grandes desafios, como então abrir a primeira igreja. Exatamente. E aí, pastora, onde foi essa primeira igreja? A vila chamava 25 de Fevereiro. Era uma vila bem pobre, era Poceiros. Como se diz Poceiro aqui? Poceiros? Pessoas que tomam o terreno. Ah, tá. Como se diz? Tem posses, né? Pessoas que pegam aquilo e ficam para elas. Isso. Eu não sei como o nome, certo. né? Mas aí eram bairros que começavam de lonas, assim. Entendi. Né? Eram pessoas que viam um espaço lá vazio, elas iam lá e tomavam posse daquele lugar e ali começavam a fazer uma casa. Exatamente. Então, nesse bairro que comecei a abrir a primeira igreja. Olha só. Como eu lhe digo, começou com criança, 6, 10, 20 crianças, e cresceu até 150 crianças fora dos pais. Que aí eu vi a possibilidade de evangelizar os pais e eu os convidei. Através das crianças. 10h30 escola bíblica que fazia para ele e 6 da tarde para os adultos. Ali começou a primeira igreja. Primeira igreja, dentro de um espaço onde as pessoas tomavam posse daquele terreno e faziam suas casas
tão simples, né? Exatamente. É onde a palavra do Senhor já estava sendo ali liberada sobre aqueles corações, sobre as crianças. Lindo, pastor, muito então, primeiro trabalho dentro da igreja com crianças. Exatamente. Né? E não era missionária, não era pastora, não era nada. Só tinha vontade de ganhar almas. E aí a senhora já tinha quantos anos, pastora, nesse tempo? 13 anos. 13 anos. Com 13 anos. Já com uma responsabilidade imensa. Já com uma bagagem. Eu ia de bicicleta, pastor, para lá. E era longe a minha casa, uns 20 minutos de bicicleta. Sim. E dentro desses lugares assim tão remotos, pastora, no Chile, a senhora teve oportunidades de estar em outros países também? Já. Né? Quais países que a senhora já esteve? Nós fomos para o Paraguai, que foi o lugar que maior tempo a gente fez. Em 6 meses abrimos 3 igrejas. 6 meses. Em 6 meses dentro do Paraguai a senhora abriu Paraguai, sim. 3 igrejas. Uhum. Em Fernando de Namora, em Assunção e outro bairro que não me lembro o nome agora. Certo. Mas sempre já quando estava nas crianças crescidas. Só que nesse lugar não tinha nenhuma estabilidade financeira. Nós tínhamos que comprar um balde de água para dar banho nas 4 crianças e nós 2. Um balde de água, sem Guarani. Nós não tínhamos mais que isso. Depois nós aprontávamos, meu marido colocava o terno, a gravata e os aparelhos de som e saíamos arredando tudo, caminhávamos 8 quilômetros com as crianças, com os aparelhos de som, para chegar a fazer o culto. E não era a região metropolitana do Paraguai, não, né? Não. Era grandes, periferia. Era bem interior do Paraguai. Sim. Onde os recursos são escassos, né, pastora? Exatamente. E a senhora, então, estando no Paraguai, junto com o esposo, lá 3 igrejas abriram no Paraguai. Exatamente. E a gente sempre que abriu essa igreja, pastor, a gente, depois que estavam fundamentadas, a gente repassava para uma igreja constituída. Entendi. Essas lá foram repassadas para a Igreja de Deus. Não sei se aqui existe no Brasil, Igreja de Deus. Não, eu não me recordo, não. Então, repassamos para... Em todos os lugares a gente repassou, que nem aqui nós repassamos a igreja para a pastora Marildo. Ah, tá. Sim. Em Capão Bonito abrimos igreja. A senhora, junto com o esposo, então, abria as igrejas, consolidava e entregava para um pastor ele terminar de cuidar da igreja. Exatamente. Que bênção. Quando já estavam Uma visão diferente, né, pastora? Muito diferente, pastor, porque a gente abria onde não tinha nada. Aqui mesmo, pulando um pouco, aqui mesmo em Itapeva, nós entramos na Laudelino de Melo, na minha casa. Encheu muito de gente. Aí a dona Nancy de Castro morava na Olívia Marques, ela tinha uma casa maior. Encheu demais também. Aí eu falei, gente, vamos ter que alugar um salão. Alugamos um salão onde hoje é a esmalteria, ali na Coronel Crescencio, pertinho do Senhor. Olha só, na Coronel Crescencio. Onde hoje é a vidraçaria. Aluguei ali, só que ali era uma carvoaria. Eu aluguei, peguei a chave e não deu tempo de limpar porque eu trabalhava na Cofessa. Eu era caixa no Cofessa. Entendi. Então, saía 7 horas, 7h30 começava o culto. E esse período a senhora tinha quantos anos no Cofessa? Assim começou a trabalhar? Comecei a trabalhar assim que cheguei aqui em Itapeva lá outra vez. E quantos anos tinha? Ai, passou fazer conta, não é comigo, não. Você recorda? Eu sou boa pregadora, mas de matemática eu sou ruim. Eita. Ali, pastor... Quando eu cheguei, 7h30, 7h20, estava chegando, a rua estava tão cheia de gente que eu pensei que tinha tido um acidente, alguma coisa, porque a igreja estava tomada de gente. Olha só. Aí eu cheguei perto, todo mundo, tá chegando, a missionária tá chegando. Abri a igreja, não tinha um banco, não tinha uma guitarra, um violão, não tinha um púlpito, não tinha nada. Tava crua. O povo entrou igual como entrar numa promoção de supermercado, uma promoção de loja. Entrou, tudo cepão. Todos estavam sedentos pela palavra. Nenhum lugar, sentaram no chão. O povo sentou no chão com um salão sujo de carvão. Sentaram no chão, de repente o Senhor disse assim, eu tenho tábua na minha casa. Outro falou, eu tenho prego. Outro falou, eu sou marceneiro, eu faço os bancos. Olha como Deus prepara as coisas, né, pastora? Outro falou, eu tenho um violão que mandei arrumar, vou trazer. Outro disse, eu tenho um microfoninho meio de pamonha, mas todo mundo foi se ajuntando. E ajudando. E a igreja então surgiu em Itapeva. Exatamente. Mas vamos lá, vamos voltar para o Paraguai. Depois de 3 anos, a senhora foi para onde depois do Paraguai? Voltamos para o Brasil. Voltou para o Brasil. Voltamos para o Brasil. Daí dentro desse período no Brasil, a senhora esteve em qual estado aqui no país? No Paraná, maiormente. No Paraná. Quanto tempo a senhora ficou no Paraná, pastora? Acho que... Pastoreando, fazendo missões, né? Sim, pastoreando. Maringá, Londrina, Curitiba e Astorga, Tupinambá, Rancho Alegre. Então a gente chegava, entrava e abria as igrejas nesses lugares.
E foi assim, então, a maioria do tempo no estado do Paraná. Exatamente. Estando e depois ali. já viemos para Sorocaba. Olha, depois do Paraná já veio migrando para Sorocaba. Sim, sim. Que legal. E com certeza também a senhora teve muitas experiências no Paraná, né? Muita, pastor. Principalmente de pessoas que eram donos da igreja. É mesmo? Porque ao chegar numa igreja, não vou citar o nome, eu sou ganhadora de almas. A igreja era vazia. Sim. Muito bonita a igreja, mas vazia. E o presidente e vice-moderador da igreja, ele era delegado. Aí eu saí evangelizando o povo do sertão. E todo mundo começou a chegar de charrete, aquele monte de trator. Olha só. Só que chegou gente de cor. E eles separaram na porta. Ele tinha 3 filhos grandes, todo alemãozão, guarda-roupa. Entendi, sim. Fala assim, aqui não entra gente de cor. Meu Deus. Aqui só entra gente branca. Nossa. Pastor, nesse tempo existia uma rivalidade muito grande. Se vão para outra igreja, eu tive que colocar em frente de ser aqui, eles vão entrar. E o senhor é delegado na delegacia. Mas Deus me colocou a pastorear essa igreja e aqui eles vão entrar e vão assistir o culto. Aí tive que enfrentar o delegado e os 3 filhos guarda-roupa dele para que o povo entrasse. Ali se ganham muitas almas, mas tivemos muito problema com os grandes. Grandes dificuldades. Exatamente. E ainda, por se tratar de igreja, né, pastora? Onde a palavra fala assim que Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas, né? E vocês, estando no estado do Paraná, já começavam a assistir isso. Exatamente. É ano 79. 1979. Sim. Aí foi muito difícil porque a gente tinha que pregar, evangelizar, levar para a igreja e enfrentar com os líderes que não deixavam essas pessoas. E eram as pessoas da igreja que induziam o líder da igreja a fazer isso ou não? Não, era neles mesmos. Era o líder mesmo. Que eles diziam que ali era para gente branca. Então foram assim, não sei quanto tempo a senhora ficou no Paraguai, mas foi um período bem difícil vendo toda essa situação muito acontecer. Difícil, pastor. E a senhora tentou assim falar alguma coisa? Eu sou uma pessoa orientar, né, o líder da igreja? Eu sou uma pessoa muito assim simples. Não gosto de faltar com respeito a ninguém. Certo. Mas eu tive que me impor. Sim. Porque é uma situação complicada, são autoridade, né, na cidade, mas eu sou autoridade dentro da igreja. Então, ou vocês me deixam entrar ou eu vou tomar as devidas providências. Então, eu tive que me impor. Entendi. Mas foi assim, a senhora foi contestada, com certeza? Com certeza. Eles foram embora para casa deles. Já falaram um monte de ameaça, mas não tenho medo de ameaça. E esse período do Paraná durou quanto tempo, pastor, ali? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Depois a senhora saiu do Paraguai e agora vai para Sorocaba. Vai para Sorocaba. É onde começa um tempo novo. Sim. Né? E aí, como é que foi entrar em Sorocaba nesse período assim, onde o evangelho ele estava sendo já bem propagado, né, pastora? Sim, como a gente só abria campos, então a gente alugou uma tenda de circo. E aí pegamos um lugar público, pedimos licença à prefeitura e a gente abriu a tenda. E era lugar de tenda de circo, que a gente montava a tenda e o povo ia lá e sentava naqueles banquinhos de circo mesmo. E ali começávamos a igreja a evangelizar em tendas. E Sorocaba, a senhora ficou um período de quanto tempo lá? 13 anos. 13 anos. Aí foi um período maior, estando em Sorocaba. Exatamente. Já conheceu outras igrejas, outros líderes também, né? Já uma cultura também diferente, estando no estado de São Paulo, né? Exatamente. E as experiências continuam sendo as mesmas? Muitas experiências bonitas, né? Porque depois eu já fui abrir casa de educacional. Educacional. Né? Aí a prefeitura já viu que havia uma honra a ser dada, me deram o título de cidadã. Olha que legal. Sorocabana. E o povo já me procurava, a TV ia filmar os trabalhos nossos. Olha que bacana. Então a gente trabalhava junto da polícia militar, dos bombeiros. A gente dava curso de rapel, curso de bombeiro para as crianças. Olha que legal. Era muito bonito, que muito. Bênção, tenho todas as pastas. O trabalho guardadas. social também sempre teve associado ao ministério da senhora, sempre, né, pastora? Pastor, sempre. Pessoal, nós estamos na história da minha vida hoje com a pastora e missionária Anita, que está conosco, começando, né, esse primeiro programa, que com certeza vai ser líder de audiência, né, pastora? E para nós sempre um prazer, né, ter a senhora conosco. E hoje, contando a história da pastora e missionária Anita, e agora eu quero entrar num detalhe especial com ela. Pastora, com certeza também a senhora vivenciou grandes milagres. Sim. Quais foram esses milagres que a senhora viu com os olhos, que a senhora orou
por aquela pessoa, pela aquela vida, ela foi curada? Pastor, há 43 anos atrás, eu estive aqui em Itapeva, certo, né? Só que meu caminhão chegou, encostou na casa e umas pessoas chegaram. Certo. Você é missionária? Você é missionária? Eu falei, só, tem uma senhora que está agonizando. Olha ela só. chama Dona Maria. A senhora pode acompanhar para a gente orar por ela? Eu falei, vamos. A minha mudança ainda estava no caminhão. Eu subi ali na Vila Aparecida e essa senhora estava moribunda. Tinha todo o pessoal assim da família esperando que ela morresse, porque o médico disse assim, levem, comprem o caixão, ajeitem o velório, porque ela dessa noite não passa. E ela pegou alguma enfermidade, alguma coisa, pastor? Eu não sei que enfermidade tinha, mas ela era idosa. Chamaram a senhora lá para a senhora eu não conhecia. Orar, fazer alguma coisa, porque Sim. o desespero da família era grande, porque a mulher já estava morta. Exato. Praticamente. Sim, não Certo. Comia nada, estava praticamente morta. Aí eu ajoelhei ali, tinha um monte de gente, e falei, por favor, saia tudo. Fiz o mesmo que os líderes antigamente faziam. Saiam, por favor, só fique quem tem fé. Não ficou ninguém, porque sabiam que ela ia morrer. Sim. Aí eu orei e o Senhor me disse assim, faça uma sopa de fubá. Fui lá na cozinha e disse assim, quem que é da família aqui? O homem falou, sou eu, o marido dela. Falei, faça uma sopa de fubá. Não, ela não pode comer nada, ela não come nada, ela não abre nem a boca. Olha. Deus mandou abrir a fazer a sopa de fubá e eu vou dar na boquinha dela. Puxa. Eu dei 2 colheradinhas na boquinha dela e ela conseguiu engolir. Aí eu falei, semana que vem eu venho orar por ela. Todo mundo deu risada. Falou assim, como? Já se ela vai esperando morrer, a morte? vai morrer hoje essa noite. Eu sei, ela vai viver para testemunho desta cidade. Glória a Deus. E para a glória de Deus. Eu orei 7 semanas por ela. Na 7ª semana ela estava indo na igreja. Olha, pastora. Curada, senhora de idade já. E depois morou no Grajaú, vinha do Grajaú até a igreja de a pé. Olha. Então foi curada. O primeiro milagre foi ressuscitar essa pessoa que estava morta, né? Com certeza. E o segundo milagre grande que eu lembro aqui nesta cidade era de um despachante. A mulher dele só vomitava, magrinha, eu acho que tinha uns 38 quilos. E ele disse assim, eu quero saber quem fez a bruxaria para minha esposa. Orei por ela, Deus revelou tudo o que se aconteceu. A mulher chegou em casa, vomitou uma coruja. Meu Deus. Viva da boca. Ele pegou um pau. A senhora estava ali, presente, nesse momento que ela começou a vomitar? Não, quando tá na minha casa, ela vomitou. Sim, sim. Mas ele falou, ela vomita sempre. Uma gosma que sai. Uma gosma preta era que sai. Era um trabalho mesmo... de bruxaria mesmo. Contra a vida dela. Daí Deus revelou quem fez, como fez, onde fez. No dia seguinte, chega o marido dela, um senhor forte... Se eu quero que você me conte quem fez isso que eu vou matar. Ó, meu revólver aqui. Tirou o revólver da cinta. Meu Deus. Eu falei, não, o senhor não vai. O senhor quer a bênção completa para você e para sua família? Me dê esse revólver. Peguei, coloquei na estante da cozinha e orei por ele. Ele foi endemoniado. Ficou endemoniado ali no sofá da minha casa. Aí ele ficou com o braço como se fosse quebrado porque ele matou a coruja. Matou a coruja. Isso aí, a esposa dele se recuperou, se libertou completamente. Então, foi um caso assim que eu mesma fiquei pasma. Sim. Nunca tinha visto uma coisa dessa. São experiências fortes. Muito né, forte. Pastora? Outro caso muito forte foi uma senhora que me chamaram em Capão Bonito. Certo. Ela falou assim, minha filha está morrendo. Ela tem 150 quilos e ela era magrinha de 40 quilos, agora tem 150 quilos e está morrendo. Aí o Espírito Santo disse, vai no guarda-roupa dela, na porta do meio tem um casaco marrom, no bolso esquerdo ela tem um feitiço feito para a filha. Nossa, que forte. Eu abri, tirei, e ela falou assim, eu não posso desmanchar. Eu fiz para matar minha filha. A mãe fez para a filha. Porque ela estava tomando meu namorado. A mãe tinha um namorado jovem, e ficou com ciúme da filha. Que coisa. Fez o trabalho para a filha. A própria mãe fez um trabalho para a filha. Exatamente. E ela não quis que desfaça. Eu tirei o patuá, era um bonequinho, uma bonequinha. Sim, estava no bolso. Estava no bolso do casaco dela. A senhora orando, desfez aquele trabalho que o inimigo já tinha... Ela não deixou que desfizesse. É mesmo? 3 meses depois a moça morreu. Meu Deus. Então foram coisas muito impressionantes. Foram experiências sobrenaturais mesmo, né, pastor? Porque a revelação ele mostra exatamente tudo, né? Sim. E foram um caso bem forte mesmo. Bem forte. Além dessas experiências, pastora Anita também que teve trabalho social muito bem
feito e elogiado na cidade de Sorocaba, né, pastora? A pastora que acabou de até mencionar, onde até mesmo a TV tem, e os jornais locais vinham atrás da senhora para mostrar o trabalho social. Dentro desses trabalhos sociais, a senhora já me contou que a senhora já formou muita gente, né? Para quem não sabe, a pastora Anita, além de pastora e missionária, ela também é uma massoterapeuta, né, pastora? Massoterapeuta, fitoterapeuta. Olha só. O que mais? Sou escritora de livros, de autoajuda. Dentro desse trabalho de massoterapeuta, a senhora formou muitas pessoas lá, né, pastora? Muitas. Que hoje estão trabalhando em Sorocaba, né? Cerca de quantas pessoas, mais ou menos, a senhora conseguiu formar dentro do curso de massoterapia lá? Olha, acho que umas 700 pessoas. 700 pessoas. Porque eram muitos cursos. Era de manicure, cabeleireira, massagem, enfim, para as crianças eram diversos cursos, né? Sim. Então foi muito, todos pegaram diploma. Aí um dia na praça de Sorocaba, praça principal, vi um jovem muito bonito, alto, bem arrumado, paletó, gravata, com um saxoline. Ele olhou para mim e me abraçou. Eu olhei para ele assim, eu sou pequenininha, né? Eu fiquei olhando para cima e falei assim, moço, eu não me lembro quem você é. Ele falou, você é a minha pastora. Olha. Eu sim. De onde você me conhece? Falou, você lembra de uma senhora que chegou chorando, que estava sem marido, sem comida em casa, e você deu mantimento e deixou nós dois estudando ali na escola Cepache? Eu falei assim, eu lembro tantas crianças, filho. Falei, pois eu tomei curso de inglês, curso de informática, e fui falando tudo. Olha. Minha mãe, curso de manicure, curso disso. Minha mãe montou o salão dela e nós formamos, hoje eu sou um doutor, sou um advogado. Nossa, que bênção, não, pastora? Podemos então dizer que Deus também estava na condução, né, desse trabalho social em Sorocaba, porque uma pessoa chegar até a senhora e contar esse testemunho, né? É porque a senhora também viu o trabalhar de Deus ali, né? E a senhora, assim, sente que Deus também te usa até nos dias de hoje dentro desse trabalho? Olha, pastor, hoje, há 1 ano e meio, quando eu vim para cá, eu vim mais para relaxar, descansar, depois de 56 anos de trabalho, eu estava cansada, né? Árduo. Aí, quando eu vim para cá, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Onde o Senhor mandar, nós iremos, o que o Senhor quiser, nós faremos. Então, se o Senhor permite que eu continue a trabalhar, eu vou continuar a trabalhar, porque eu ainda sou forte, pastor. Não tenho doença de nada. Pastora Anita, que todo mundo conhece, é uma mulher, né, que a gente vê ali, poxa, pastora Anita nunca fica doente, pastora Anita nunca reclama de nada, né? É sempre uma mulher que tá sorrindo, sempre uma mulher que tá ali dando força, dando palavras, né, de incentivo às outras pessoas, né, pastora? Exatamente. E a senhora sempre sendo usada por Deus, né? Glória a Mas Deus. também, com certeza, existiu os dias de lutas, né, os dias de deserto, os dias de recomeço na vida da senhora, né, pastora? Exatamente. Né, com certeza, dentro desse ministério, que eu também mesmo posso dizer, né, com palavras que não é fácil. Não. Hoje, servir ao Senhor é mais do que servir, né? É mais do que tudo, na verdade. É um compromisso, né, pastor? E com certeza a senhora também sente isso, não é? Exatamente. Pastor, algo meio difícil, quando eu cheguei a Itapeva, o povo que era crente apedrejou minha casa, apedrejou meu carro, destruíram. Puxa porque vida. achavam que nós éramos espíritas. Olha só. Porque eu ganhava muitos espíritas para a glória do Senhor. Ganhei a família inteira de Marcinha, glória a Comeirão, Deus. né? Sim, com certeza. Que eles tinham essa religião. Como eu recebi, não fazia diferença entre o católico, espírita e evangélico. Então eles não gostavam disso. Olha. E ali apedrejaram a minha casa. Aí o senhor Dito, que eu trabalhava na Confessa, nesse tempo ele emprestou um caminhão e eu me mudei lá para Olívia Marques. Então eu tinha que meio andar fugindo dos crentes para que não me apedrejasse na casa. Olha, porque eu sempre ganhei almas. A perseguição sempre existiu. Sempre, né? sempre. Porque eu não me identifico assim, tem que ser da minha igreja. Você pode ser católico, espírita, livre pensador, umbandista. Este mês eu fiz trabalho em Itu, em Salto, e ali se converteu uma umbandista, uma mãe de santo. É isso que a gente ia perguntar para a senhora dos trabalhos ainda extras que a senhora ainda faz, né, pastora? Faço. Já abrindo aqui um leque, aproveitando dessa oportunidade, ainda tá lá em Itu, tá em Salto e também em Taquarivaí, é isso? Taquarivaí nós deixamos, certo. Mas estamos em Salto e em Itu. Que legal, que bênção. Primeiro domingo de cada mês estamos em Itu e primeiro sábado em Salto. Pastora Anita tá lá nesses lugares pregando a palavra do Senhor. E aí, pastora, nesse tempo de perseguição, como é que foi?
Olha, pastor, foi difícil porque não havia alimentação, não havia serviço. A igreja que nos trouxe para cá prometeu uma cesta básica e ajudar um pouco financeiramente, mas nunca cumpriu com nada. Então eu fui trabalhar para ganhar. E tinha dias que as crianças esperando ali, que era 3 crianças, e eu pedia ossos do supermercado Cofés, osso de cachorro, para fazer uma sopa para as crianças no dia domingo. Olha. Então foram dias muito difíceis. Hoje eu posso entrar no supermercado, fazer uma compra, encher o carrinho para a glória de Deus, mas eu passei muitos momentos difíceis. Então esse seria um dos momentos mais difíceis que a senhora passou, né? Um dos. Né? A gente sabe que o fardo é grande, né, pastora? Exatamente. Para mais ainda quem está ali à frente de uma obra, pregando a palavra, porque sempre seremos confrontados, essa é a verdade, né? Sim. Mas é o agir de Deus, é o levantar a cabeça, o respirar e seguir em frente. Exatamente. Né? Que não é fácil. E até hoje a senhora vive isso, não é? Exatamente. Eita, glória a Deus. Pastora, como sua fé te sustentou nesse tempo? Olha, amados, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se a gente quer agradar a Deus, tem que viver pela fé. Sim. Amanhecer pela fé, deitar pela fé. Exatamente. E agradecer pela fé. Sim. Porque a gratidão é muito importante. Exatamente. A gente agradecer por tudo que Deus nos dá, pelo pão de cada dia, pela cama onde a gente dorme, né? Tem muita gente que reclama. E a palavra reclamar quer dizer viver de marcha ré. Sim, voltar para trás. Voltar para trás. Exatamente. Então, eu pego muito nesse ponto que nós devemos agradecer mais do que reclamar. Exatamente. Hoje o que está faltando aos homens, aos seres humanos, é a gratidão. Exatamente. Né, pastora? Sim. É a gente poder levantar pela manhã, Deus, obrigado. Exato. No meio do dia, Senhor, obrigado. Se tem luta, se tem prova, se tem deserto, se tem tudo isso, Deus, obrigado. É a gratidão, porque Deus, ele trabalha muito em cada palavra que sai da nossa boca. Sim. Né? Então, se eu sou uma pessoa que só agradeço a Deus, com certeza chuvas de bênção serão derramadas sobre a minha vida, né? O Senhor, com certeza, é assim, a gente não está isento de passar pelos problemas, a gente vai passar, mas com certeza vai existir um Deus ali que vai caminhar conosco, né, pastora? Como todo esse tempo de ministério, de chamado, a senhora viu as mãos de Deus ali na vida da senhora, né, pastor? Sim, aqui, pastor Rony, tenho 2 experiências lindas, maravilhosas. Como lhe digo, sempre estava os casas onde estava fazendo os cultos ficando pequena. Ali a Coronel Crescente ficou pequena. Aí aluguei na Doutor Pinheiro. Sabe onde é o Jonas? Sim, sei. Do lado tem uma casa grande azul. Tem uma casa grande. Uma casa enorme. Aluguei, ali tinha culto, ali tinha o lugar de atendimento espiritual, aconselhamento, enfim. Ficou pequeno também. E aí, o prefeito Guilherme Brugnera me construiu um barracão enorme atrás. Olha só que privilégio. Ele me construiu. Puxa porque vida. o primeiro que senti de Deus quando eu cheguei aqui da outra vez, ir orar por ele. Né? Que ele estava junto com o Armandinho. Sim, certo. Orei por ele, me construiu numa tarde um barracão que já não cabia mais o povo. Olha só. Ali. Então foi de grande benção ali. Onde era, pastor, esse barracão? Atrás da casa. Atrás da casa. Porque essa casa é muito grande. Olha só. Entra pela Doutor Pinheiro e sai lá atrás. Pela outra rua. Tinha um espaço, então, muito, bem grande. Muito grande. Que o prefeito da época, ele foi lá e construiu para a senhora esse barracão para poder alojar as pessoas lá. Eu sou muito grata por ele. Não sei se ele mora aqui ainda, mas eu sou muito grata por ele, pelo Armandinho. E de uma forma que Deus também usou, né, a vida na época, né, desse executivo aí para poder abençoar uma mulher de Deus, né? E depois ficou pequeno também, pastor. Porque aos dias de hoje isso é impossível, pastora. Pastor, ficou pequeno. É mesmo? Todo lugar o barracão já estava pequeno. Já estava pequeno. Glória a Deus. Aí eu fui procurando uma outra coisa maior. Eu descia lá pela Santa Casa, Avenida Santo Dumont. Aí eu tinha um senhor de cabelo branco, grisalho. Ele chamava Sr. Zula. Era dono de uma imobiliária aqui. Certo. Aí eu falei, o senhor está alugando esse salão? Era o tal de Salão 13 de Maio. Eu não sei se o senhor lembra. Não lembro. Era chamado de Furabucho. Salão de festa. Pelo nome nós já podemos perceber o que é. A qualificação, né? Ele disse, mas está tudo estragado. Eles me devolveram quebrado o vidro, quebrado tudo. Olha, para eu alugar isso, eu tenho que reformar. Eu falei, mas se o senhor não quer alugar para mim, eu reformo para o senhor. Ele olhou para mim e disse assim, escute, você é chilena? Eu falei, sou. Você prega no rádio da Dona Paulina? Eu falei, prego. Eu falei assim, você me curou pelo rádio.
na linguagem dele. Sim. Disse que ele tinha um sangramento no nariz que Olha. nenhum médico tinha curado. Que testemunho Nenhum médico. forte, né? Ele morava no Jardim Bebedere. Certo. E na rádio, Deus revelou, tem um senhor que tem um sangramento, hemorragia nas narinas e nenhum médico lhe curou. Todos os remédios não surtiram efeito, Olha, mas que o incrível. Senhor está te curando agora. Ele foi curado naquele momento. Ele passou o molho de chave e disse, tome, esse salão, 1 ano gratuito para você. Olha só. Não tinha luz, não tinha água. O primeiro culto fizemos de vela, luz de vela. Então, para quem não sabe, a pastora Anita, ela já teve essa experiência grande de poder estar... Privilégio, hein, pastora? De poder estar ao lado da dona Paulina de Moraes, né? Muito fazendo privilégio. Programação também aqui nas dependências Dona da rádio, Terezinha era né? nova nesse tempo, mesmo? novinha. Puxa vida. Hoje é neta. E quanto tempo foi de rádio, já aproveitando, né, essa deixa? A senhora fez programa aqui com a dona Paulina né? de Moraes. 13 anos que ficamos 13 aqui. anos. É. E a senhora Eu também, vinha com 10 certeza... para 7 da manhã. Era de manhã. E o Jardincinho, que hoje está com o Certo. senhor, ele que fazia a minha técnica de som. Ele ficava do outro lado. É mesmo? E a gente fazia a técnica. Olha só que legal. Muito. Este lugar me traz muita lembrança boa. Que bênção. Muita, Glória muita. a Deus. Que bênção. É porque é um filme que passa na cabeça, Sim. né, pastora? De tanto que a senhora viveu lá atrás também, estando ao lado da dona Paulina de Moraes, que privilégio, Sim. né? E depois desse tempo de rádio, e ainda através da rádio, levando a palavra Sim. e as pessoas sendo curadas e transformadas, edificadas, né? E olha para a senhora ver, e hoje estamos aqui, né? Na atualidade, Glória diante a de um Deus. podcast, de um Glória programa a Deus. abençoado, né? Histórias da minha vida, com a senhora aqui hoje. Que Deus é fiel, né? É. Que Deus é maravilhoso. Eu vinha com a minha bebê, que nasceu aqui em Itapeva, a Bertinha, com um carrinho tampado com um plástico, porque quando chovia tinha que tampar, e descia de lá do estádio, lá de baixo, Certo. no campo de futebol, até aqui de a pé. Olha só. 10 para 7 Tá da vendo manhã. só? E hoje a gente tem carro, tem um meio de locomoção e a gente não vai. Principalmente para a igreja. Sim, né? exato. É isso. Pastora, nós podemos dizer que, né, a senhora hoje, com certeza ainda começa a viver muito mais ainda do ministério, né? Porque a cada dia o Senhor tem trazido a bênção dele sobre a vida da senhora, né? E o que a senhora, assim, espera para o futuro ministerial da senhora? A senhora pode dizer em palavras para a gente? Estou sempre dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a Amém. mim. Onde o Senhor mandar, vamos. O Senhor me convida aqui, estou aqui. E onde quer o Senhor nos mandava, iremos. Olha só, amém. Glória a Deus. É isso, é o ID. É o ID. Né? É aquilo que o Senhor Jesus ele deixou a nós, né? Como sacramento, como foi batismo e Santa Ceia, ele falou, ó, vão e façam. Vão e façam. Né? Ministros em meu nome. Sim. Né? Vão e façam discípulos em meu nome e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então a senhora... Aqui nesse rádio eu trabalhei uma menina que eu batizei quando era menininha. É mesmo, pastora? A Cacildinha, Cacá Godoy. A Cacá. Eu batizei quando era menina, para batizar o pai, a mãe, a irmã, Olha ela. só, toda a família. Toda a família. E grandes, eu sempre ganhava grandes as famílias. nomes passaram com a senhora. Muitos, né? muitos. A senhora consegue assim lembrar de um nome hoje que é um grande líder ministerial, que passou pelas mãos da senhora, que hoje... Eu lembro de um, que é o apóstolo Sérgio Lopes, que está lá em São Paulo, né? O Issam Hawali, o libanês, o Issam Hawali. Olha só. Ele é meu filho espiritual. São grandes homens. Pastor Amarildo, é um servo de Deus que eu conheci menino também, né? Todas essas pessoas que passaram pelas mãos da senhora e começaram como criança, né? Sim. Quando criança nas mãos da senhora, Exato. que também lá atrás, a pastora Anita que nos contou nesse podcast, né? Que começou lá de criança a servir ao Senhor, com 13 anos já tinha um ministério, um chamado, uma responsabilidade, né, pastora? Nunca parei, pastor. Pois é. Nunca parei. Vamos dizer assim, se eu for perguntar para a senhora agora, pastora, qual foi o dia que a senhora parou para tirar férias? Eu acho que nunca. Nunca? Não. Meu Deus, né? Que Deus continue dando essa força, esse vigor físico, espiritual para a senhora, né, pastora? Amém. Porque não é fácil. Não. Né? Não é fácil. Pastora, então, dos filhos hoje, todos com certeza sempre apoiaram a senhora. Toda a vida. Eu tenho uma família tão linda. Que bênção, glória a nenhum Deus. deles se desviou para as Amém. drogas, nenhum deles Graças a foi Deus. para a cadeia, nenhum deles tomou um mau caminho. Então a gente ensinou a palavra para eles, né? Então todos eles servem a Deus da maneira deles, na igreja onde eles escolheram, porque eu nunca fui esta igreja que tem que ser. Eles onde se sentem bem, né? Com certeza. Minha filha mais velha é da congregação cristã junto com a família dela, mas ela foi
conduzida aos pés de Amém, Cristo. sim. Então eu sou muito grata a Deus, muito feliz, pastor. Amém. Acho que toda essa energia que eu tenho dentro, eu trouxe da minha família, porque minha família, para mim, Deus é o principal, depois minha família. Sim, amém. E com certeza a senhora é inspiração para todos eles, né? Agora para os netos, para os bisnetos, né? Quem sabe ainda tataranetos, né, pastora? Com certeza. Né? O futuro tá nas mãos do Senhor, Sim. né, pastora? Mas que alegria foi pra gente poder ter a senhora aqui como esse primeiro programa de hoje, né? Como o tema Histórias da Minha Vida. E é isso. Que a senhora continue sendo essa mulher determinada, essa mulher de fé, de coragem e de grande inspiração para cada um de nós, né? Com certeza para todos que vão estar não só vendo e ouvindo esse vídeo, vão lembrar da pastora e missionária Anita, onde a senhora pisou, aonde a senhora esteve, né? Quais foram as obras de Deus através da vida da senhora, né, pastora? Amém. E eu queria que a senhora deixasse, então, para a gente finalizar esse podcast, uma palavra a quem nos assiste nesse momento. Amém. Paulo em Timóteo disse: procura com diligência apresentar-te a Deus, Amém. aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra da verdade. Amém. Né? O primeiro é apresentar-se a Deus. Apresentar-se aos homens é muito fácil. Sim. Mas apresentar-se diante de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui tal como eu sou, com minhas falhas, com meus defeitos e com minhas virtudes. Exatamente. Trabalhe na minha vida. Aí, apresentar-se perante de Deus, aprovada. Como a palavra nos ensina, né? Apresentar o Senhor de mãos limpas e de coração puro. Puro, exatamente. E aí, será que estamos preparados para tudo isso, né? Abrindo um parêntese, ontem nós estivemos com a Marcinha em 2 lugares. Na padaria Nobre, aí 2 senhoras: você é a pastora Anita? Ai, a gente lembra da senhora, olha que só, bem tá que você voltou. Depois fomos no Paladar a comprar um bolo para minha neta mais velha, que completou anos ontem, né? A doutora Caroline. Aí 2 senhoras sentadas ali: acho que é ela. Aí, você é a pastora Anita? Aí, então a gente aonde anda como, é né? reconhecida. Sim, exatamente. Né, Marcinha? E esse é o privilégio. Esse é o privilégio. Né? Isso é a recompensa ministerial. Deixou um rastro, né? Exatamente. É um legado, pastora. legado. A senhora tem um legado. Por onde a senhora pisou, tanto no Chile, né, naqueles tempos tão difíceis, depois estando ali no Paraguai, depois os estados do Brasil que a gente podia ter citados aqui, né? Os estados que a senhora já pisou, já esteve fazendo o trabalho de Deus, né? Em Sorocaba, depois, enfim, chega a Itapeva agora para descansar. Né? Descansar carregando pedra. Exatamente, né? Porque eu quero trabalhar mais. Para quem não sabe, a pastora Anita agora está descansando em Itapeva, né, pastora? Sim. Agora escolheu Itapeva para ali, né? Não finalizar o trabalho, porque isso nunca para, né? É somente quando Deus nos chama mesmo para a glória, né? Mas a pastora Anita, que agora, para quem não sabe, está em Itapeva, residindo aqui em Itapeva, né, pastora? E é isso aí. E você pode levar a pastora Anita lá para sua igreja, para ela pregar a palavra de Deus, uma mulher extremamente usada por Deus, né, pastora? Sim. Em curas, em revelações. E com certeza Deus tem muito mais ainda para usar a vida da senhora, né, pastora? Amém. Estou dizendo sempre: eis-me aqui, Senhor. Amém. Envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, queridos. Esse foi a Histórias da Minha Vida. Hoje com a pastora e missionária Anita, essa mulher guerreira de fé e de coragem, que nos trouxe aqui uma palavra não só de fé, mas de aprendizado, mas deixou uma certeza a nós que desistir nunca, mas continuar, né, pastora? Continuar sempre. Continuar. A senhora pode deixar as palavras de considerações finais, então, a todos agora? Amém. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, o Senhor que me convidou, né, pastor Rony, pelo respeito que o Senhor tem pelo meu ministério, não é? Sim. Agradecer a rádio FM. Bem Mais, FM. Bem Mais, onde eu trabalhei há 43 anos atrás. Eu sinto assim como se fosse minha casa. Sim. Né? Então eu agradeço muito a vocês, aos radiovintes, que sejam abençoados por Deus, pastor, em nome de Jesus. A gente que agradece. Muito obrigado pela Amém. Presença, obrigado por fazer parte desse momento junto com a gente na Histórias da Minha Vida pela Bem Mais FM. Deus abençoe muito a vida da senhora. Amém. Amém, pastora? Amém, Glória querido, a Deus. amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.